Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. Tem aqui um estudo poderoso e vou passar para os irmãos agora em nome de Jesus. E se os irmãos aí gostam da verdade bíblica, como nós gostamos aqui, faça a inscrição no canal e deixe seu like aí para que a gente possa atingir uma multidão de pessoas em nome de Jesus. Vamos começar em Jeremias, no capítulo 3 de Jeremias. O versículo 2, irmãos, de Jeremias diz assim, ó: levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. O Senhor está falando de prostituição espiritual. Ele está falando a casa de Israel, as 10 tribos do norte, que vai se misturar com os gentios, em nome de Jesus, para que o Senhor na cruz resgate isso. E o entendimento aqui é glorioso, presta atenção. Só lembrando os irmãos que casa de Israel somos nós, viu? Nossos pais é as 10 tribos do norte, que foi para a Síria e espalhou pelo mundo. Amém? E o Senhor vai falar isso aqui de uma forma que você entendendo o que é a casa de Israel, você vai entender o que está escrito aqui. Essa profecia é gloriosa. Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto, assim poluíste a terra com tuas fornicações e com tua malícia, que eram os pecados de adoração a falsos deuses. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Presta atenção que o Senhor fala de vergonha aqui, porque a então casa de Israel, nossos pais eram pecadores, e ele acusa que ele nem vergonha eles queriam ter daquilo que eles estavam fazendo. Ao menos desde agora, não chamarás para mim, dizendo, Pai meu, és o guia da minha mocidade? Conservará, aqui o Senhor faz uma pergunta, conservará ele para sempre a sua ira, ou guardará continuamente? Eis que tens falado e feito quanta maldades pudeste. Mas o Senhor deixa uma dúvida aqui, se ele vai manter essa ira dele para todo sempre com a casa de Israel. E nós vamos entender essa profecia. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto que fez a rebelde Israel é casa de Israel nossa. Ela foi a todo monte alto, e debaixo de toda árvore verde, ali andou se prostituindo-se. Por que monte alto e árvore verde? Porque eles faziam altares para adoração a falsos deuses, e o Senhor chamava isso de prostituição. E mais do que isso, eles seguiam o que os falsos deuses mandavam, que nós sabemos hoje que são os demônios que estão por trás disso daí. E aí, praticando as coisas absolutamente terríveis, e voltando com a escravidão que o Senhor tinha tirado de lá. Glória a Deus. E diz mais aqui no 7, depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Aleivosa é algo tipo traiçoeira, traduzido aí uma letra com uma palavra melhor. Por que ele fala irmã Judá? Porque a nação tinha se dividido em duas, as 10 tribos do norte, casa de Israel, as 2 do sul ficou como casa de Judá. E o Senhor está dizendo que a casa de Judá também estava o traindo com prostituição. Mas eu quero falar para os irmãos aqui no 8. Agora preste atenção no 8, que é muito importante. Vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a casa de Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. É aqui que eu queria falar para os irmãos em nome de Jesus. O Senhor então dá a carta de divórcio para a casa de Israel. Por que ele deu a carta de divórcio? Porque lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, quando se reuniu a igreja que tinha saído do Egito, ele fez um casamento, que ele seria o marido da mulher, a mulher igreja. Aquele povo representa a primeira igreja e a sequência da igreja. O Senhor vai purificando a igreja, inclusive no deserto mesmo, para tornar ela santa, cada vez mais santa. Mas chegou um determinado tempo, depois da separação das 2 tribos, que a casa de Israel, os nossos pais, aí são lançados para os gentios, são lançados para fora do reino. Glória a Deus, para fora do reino da promessa, da terra de Canaã. A Samaria era a capital das 10 tribos do norte. Os irmãos vão lembrar que os judeus não se falavam com os samaritanos, porque já havia uma mistura de povo muito grande ali. Quero passar esse entendimento para os irmãos entender a profecia. Então o Senhor deu carta de divórcio à casa de Israel. Em nome de Jesus, está entendido isso? A casa de Israel passou a ser, então, a mulher sem marido, sem o esposo que deu carta de divórcio a ela, em nome de Jesus. Agora nós vamos aqui em Romanos 7, a partir do versículo 1. E aqui está um entendimento glorioso também. Mas, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso aqui não está falando de um casamento de homem e mulher. O Paulo ele já põe entre parênteses aqui, eu falo aos que sabem da lei. O que é a lei? A lei é a Torá. O que significa a Torá? Instrução. Para aqueles que sabem a instrução. Então ele está direcionando isso aqui a quem?
quem? Ele está direcionando isso aqui à igreja. É claro que você pode pegar isso como exemplo, eu tenho visto isso por aí, um devocional para falar de marido, mulher, de casamento, ou coisa assim. Mas aqui está falando do marido da igreja e da mulher da igreja. Marido e esposa. Então, vamos lá. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem o tempo que ele vive. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Bom, isso aqui é muito glorioso e eu espero que até aqui os irmãos tenham entendido. A mulher igreja estava ligada ao marido enquanto o marido vivia. Se o marido morrer, ela está livre da lei. Ela não tem obrigação com a lei, em nome de Jesus. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com o Senhor Jesus, marido da casa de Israel? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Então, o marido morreu na cruz, porque a mulher adúltera recebeu uma carta de divórcio por causa dos seus muitos pecados. E a lei dizia que aquele que peca morre, a mulher estava morta. E quando a Bíblia, nesse contexto, fala de morte, ela fala da segunda morte, que é a morte espiritual. Ela estava condenada ao inferno. Mas o marido morreu, ela está livre da lei. Está entendendo a crucificação em nome de Jesus? Glória a Deus. Está entendendo a importância da crucificação? Morreu o marido, ele vai atrair a mulher. Agora a igreja espiritual, a casa de Israel. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, ele criou, ele traz a casa de Israel de volta, a igreja espiritual é a casa de Israel. Se os irmãos forem lá em Romanos 9, os irmãos vão ver que os vasos da ira eram judeus e não estava aberto para os judeus a palavra, tanto que eles não aceitaram, porque eles eram os vasos da ira. Paulo disse que Deus suportou isso, suportou os vasos da ira para abrir os vasos de misericórdia, que era para a casa de Israel. Ele estava perdoando a casa de Israel, estava trazendo de volta a casa de Israel. Ele fala lá para a mulher, filho, eu não vim senão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se os irmãos forem lá pegar a cura dos 10 leprosos, só voltou um para agradecer ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, e ele era estrangeiro. Os 9, que não eram estrangeiros, que eram nativos, não voltaram, porque a palavra não estava aberta a eles, estava aberta a nós, aos nossos pais, que receberam a carta de divórcio, e o Senhor estava trazendo eles de volta agora em nome de Jesus. Amém? Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Isso era a realidade nossa. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na caduquice da letra ou na velhice da letra, como queira. Porque o que se cumpria antigamente era só o que estava escrito, era uma formalidade. Agora, com nós resgatados pelo Senhor, nós cumpriríamos de coração, nós seríamos a igreja espiritual do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora aqui, irmãos, para a gente encerrar esse entendimento, em Isaías 54. Isaías 54, nós vimos Jeremias 3, o Senhor dando carta de divórcio. Nós vimos em Romanos 7, o Senhor morrendo e resgatando a casa de Israel de volta. E aqui está a profecia disso. Isaías 54, a partir do versículo 1. Entenda agora a profecia, sabendo que é casa de Israel, entenda a profecia. Canta alegremente, ó estéril, e que não deixa a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então, a mulher solitária era a casa de Israel, que foi expulsa, ela não gerava filhos para o Senhor, ela gerava filhos para a perdição. Mas a casa de Israel vai se espalhar pelo mundo, e maiores são os filhos da solitária do que da que tem promessa, que é a casa de Judá. Glória a Deus, está entendido isso aí? Em nome de Jesus. Amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, não os impeças, alonga tuas cordas e fixa bem suas estacas. Então a casa de Israel, a profecia é que ela está se alastrando pelo mundo aqui. Amplia suas tendas, suas cordas, porque transbordará para a direita, para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e farás que seja habitada na cidade assoladas. Quer dizer, a casa de Israel, ela volta para o Senhor e traz os gentios junto com a palavra. Os gentios agora podem, porque nós somos gentios e casa de Israel.
e todos nós viramos igreja espiritual, aqueles que aceitaram o Senhor, claro. E versículo 4, a gente pode encerrar aqui, ó. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não lembrará mais do opróbrio ou da vergonha da tua viuvez. Não temas porque não será envergonhada. Por que o senhor está dizendo isso? Porque ela foi envergonhada na mocidade. Ela recebeu a carta de divórcio, foi envergonhada. Ela falou, não temas, agora eu estou te perdoando, você não vai ser envergonhada. O senhor está dizendo que aquilo não vai se repetir para aqueles que estiverem na igreja espiritual. Não serão envergonhadas. Falou, ó, não te lembrarás mais do opróbrio ou da vergonha da tua viuvez, porque ela era viúva. Mais são os filhos da solitária agora do que o da casada, em nome de Jesus. Viu como é glorioso a palavra do Senhor quando a gente entende de maneira correta? Em nome de Jesus? Sabendo que é casa de Israel, sabendo que é casa de Judá, vai destravar aqui mais ou menos 70% das profecias. Passa a entender imediatamente. Em nome de Jesus. Estude isso. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, o seu entendimento. Deus te abra entendimento e te coloque no caminho da verdade. Você não saia daí, nem para a direita, nem para a esquerda, em nome de Jesus.